Você piscou e Gantz já tinha matado 50. Piscou de novo, o chão já estava coberto de corpos. Esse episódio não tem piedade nem perdão. Hoje você vai ver Gantz perder o controle e o exército inimigo vai pagar o preço. Se você acha que já viu violência em Berserk, segura firme, porque agora é o despertar do verdadeiro guerreiro demoníaco. Bora pro massacre! Após Griffith ficar um ano preso nas masmorras de Midland, seu bando armou um plano para resgatá-lo. Eles caminharam pelas planícies do reino e, ao se aproximarem, se dividiram. Os feridos foram para um lado, enquanto os aptos e mais fortes do bando iriam entrar direto na boca do leão para tirar o aliado de lá. Casca comandava essa investida. Eles marcharam até Windom, a capital de Midland, mas não entraram pelos portões principais, seguiram pelo cemitério do reino. Segundo Judou, ali existia um antigo caminho secreto. Quando encontraram um túmulo com um brasão, Casca pediu ajuda a Pippin, que ergueu a pesada pedra que selava a entrada. Antes de entrarem, Gantz dizia: tudo bem, eu, Pippin e Judou podemos entrar para o resgate. Mas não faz sentido você, Casca, a comandante do bando, entrar nesse lugar. É melhor esperar aqui fora mesmo. Judou explicava que havia montado um grupo pequeno, mas extremamente capaz de realizar o resgate com eficiência. Gantz tentava retrucar, mas Casca se aproximava, encarando, e perguntava se ele estava preocupado com ela. Afinal, Casca já sabia do amor que Gantz sentia por ela. Pippin e Judou observavam a cena sem entender muito bem. Gantz respondia que não era isso. Casca colocava o dedo no peito dele e dizia: Gantz, entenda uma coisa. Nesse momento, você é um soldado, e é de suma importância que coloque seus sentimentos de lado. Assim poderá realizar essa missão. Então, por favor, obedeça minhas ordens e vamos. Fora que você não se esqueceu, né? Eu sou capaz de proteger sua retaguarda. Então não me menospreze. Eles entravam na masmorra e, por um tempo, corriam pelo local. Durante o percurso, Gantz se mostrava pensativo. Dúvidas constantes sobre sua relação com Griffith assolavam sua mente. Durante todo o caminho, ele permanecia mergulhado nesses pensamentos. Até que chegaram a uma entrada, subiram um andar e se depararam com um mausoléu. De repente, Gantz viu uma luz ao fundo, e quando ia puxar sua espada, Casca pediu para ele se acalmar. Quem chegava era um aliado, mais especificamente, a princesa Charlotte, que tirava seu disfarce. Gantz não entendia bem o que estava acontecendo, e Casca pedia para ele reverenciá-la. A princesa se mostrava extremamente gentil com os amigos de Griffith, seu amado, e começava a guiá-los por um caminho mais fácil. Durante o trajeto, Casca observava Charlotte com admiração. Mesmo sendo da mais alta patente do reino, ela era humilde e gentil. De fato, uma excelente escolha para Griffith. Mas, depois de tudo que aconteceu, será que Griffith ainda precisaria dela? Casca se fazia essa pergunta. Ela demonstrava certos ciúmes de seu líder, mas segurava a mão de Gantz. Ele percebia que Casca estava pensativa. Charlotte, então, começava a dizer: sabe, pessoal, eu devo desculpas a vocês. Desculpas pela forma como meu pai tratou o Sr. Griffith e vocês, os falcões. Como membro da família real, peço as mais sinceras desculpas. Casca dizia para ela ficar em paz. Tudo aquilo já fazia parte do passado, então não precisava se desculpar. Mas Judou perguntava: princesa, eu não sei os detalhes daquele dia. Poderia me explicar? Tudo aconteceu tão de repente. Num dia, éramos condecorados como salvadores do reino. No outro, éramos caçados. Porque algo assim aconteceu do nada. Charlotte dizia que, naquele dia, o Sr. Griffith foi até seu quarto, e eles foram vistos. Nesse momento, alguns soldados faziam patrulha. Gantz e os outros se preparavam, mas Charlotte caminhava até os soldados calmamente. Ao avistá-la, os guardas se ajoelharam e perguntaram por que ela estava sozinha àquela hora. Charlotte respondeu que em breve voltaria para seu quarto, e pediu que guardassem segredo sobre tê-la visto após o pôr do sol. Os soldados se despediram e seguiram caminho. O grupo voltou a avançar pelo reino. Quando Gantz foi atrás da princesa, Casca o segurou pela capa. Ele percebeu que ela estava insegura, mas todos continuaram em frente, até que chegaram a uma torre, e Judou explicava: esse é o local da Torre do Renascimento. Dentre todas as torres de Midland, essa é a mais alta e a mais antiga. Dizem as lendas que Midland foi fundada aqui. Ninguém sabe por que ela foi construída, mas eventualmente passou a ser usada para aprisionar inimigos de guerra. Os pagãos também foram trancados nesse local, esquecidos no fundo da torre. Charlotte confirmava que essa história era verdadeira. Inclusive, ela havia escutado que Griffith estava no andar mais profundo da torre. Casca agradecia a princesa por tê-los levado até ali, dizendo que, dali em diante, era com eles. Porém, nesse momento, Judou a chamava para conversar um pouco à parte. Ele dizia: Casca, eu não tenho nada contra a princesa, mas é melhor ela vir conosco. Se algo der errado, podemos usá-la como refém, e isso será um trunfo. Casca ficava irritada com a sugestão. Charlotte era uma ótima pessoa, estava ajudando, mas, antes que ela pudesse dizer algo, a própria princesa se aproximava, dizendo que escutou a conversa, e que aquilo, de fato, era um bom plano. Ela fazia questão de ir com eles. Pegava na mão de Casca e dizia de forma incisiva: eu não quero apenas ir com vocês agora. Eu quero fazer parte de vocês. Nunca me distanciei do reino. Não faço ideia de como é o mundo lá fora. Eu sequer
sequer sei montar a cavalo. Eu não sei usar uma espada. Talvez eu não passe de um incômodo para vocês, mas, para ajudar o Sr. Griffith, eu farei de tudo, até mesmo ser usada como refém. Casca ficava pensativa e respondia: Princesa, eu sou contra essa sua ideia. Saiba que, se fugirmos daqui, todos seremos vistos como fugitivos do reino, e isso já é um grande problema. Mas agora eleve esse problema a outro nível. É isso que acontecerá se levarmos a princesa conosco. Um problema local, com um bando de fugitivos escapando, se tornará o sequestro da princesa, ou seja, um problema nacional. Assim, o rei não medirá esforços para encontrá-la. Então, você entende o que está pedindo, princesa? Ao meu ver, se conseguirmos sair daqui com vida, Griffith deverá colocar uma pedra nos seus sonhos. Ele deverá dizer adeus à fama e ao poder. Provavelmente, não poderá sequer mostrar o rosto em público. Então eu peço desculpas, mas você não deve vir conosco. Se gosta de Griffith e preza por ele, você deve entender o meu ponto. A princesa ficava sem reação, mas, de repente, gritava. Fazia questão de ir com eles. Por mais que a lógica estivesse contra ela, Charlotte queria permanecer ao lado de seu amado. Todos correram para tampar sua boca, pedindo silêncio. Casca compreendia o amor dela por Griffith, sorria e dizia: Está certo, princesa, nós vamos juntos. Mas se o Griffith disser que é impossível, você deve desistir dessa ideia, certo? Gantz observava aquele papo um tanto irritado. Todos estavam demorando demais. Ele chamava a atenção de Casca para partirem logo, mas percebia que ela continuava parada. Quando os outros se afastavam, Casca dizia para Gantz: Sabe, eu sou uma mulher baixa demais. Gantz perguntava: Por quê? O que você disse, ao meu ver, foi bem sensato. Casca respondia: Sim, eu sei, mas, do fundo do meu coração, eu não queria dizer aquelas palavras. Gantz ficava irritado, se virava e dizia: Nossa, você tá ficando emotiva por qualquer coisa. Não foi você que disse há pouco tempo para deixarmos os sentimentos de lado? Então comece a agir logo. O Griffith está nos esperando. Casca olhava preocupada e se desculpava. Gantz puxava o braço dela para perto e dizia: Eu já te falei, não é hora para isso. Vamos logo. Ele saía andando e Casca ia atrás. Enquanto caminhava, pensava: O Gantz está certo, mas eu não estou fazendo isso por mal. A verdade é que fico irada comigo mesma por não conseguir tirar o Griffith da minha mente. A cena mudava para o topo da entrada da torre. 2 guardas protegiam o local, mas Judô os atacava de surpresa. Ambos eram atingidos na garganta e mortos imediatamente. Judô pegava chaves nos corpos e o grupo começava a subir as escadas. Enquanto isso, nas montanhas de Midland, mais precisamente em uma das florestas próximas, parte do bando que não havia sido convocado para a invasão repousava e se recuperava dos ferimentos. Entre eles, Rickerty observava a esperança do bando sendo restaurada. Ele sorria e ia até um lago buscar água. De repente, percebia algo. Ao fundo do lago, um brilho se aproximava. O ambiente mudava bruscamente e uma figura feminina com asas se revelava. Como um raio de luz, ela passava por ele e voava pelo céu, resplandecente. Rickerty se perguntava se aquilo era uma fada, mas logo aquela entidade começava a voar entre as árvores em alta velocidade. Rickerty deixava o balde cair, preocupado, e corria de volta ao acampamento. Ao chegar, só havia breu e resquícios de chamas. Ele caminhava pelo local, confuso. O que houve aqui? Será que todos fugiram? Ou algo terrível aconteceu? De repente, no meio da escuridão, ouvia uma voz fraca dizendo para ele correr. Rickerty olhava em volta e via um corpo. Em seguida, um aliado aparecia de ponta cabeça, dizendo com dificuldade: Rickerty, corre daqui. Na mesma hora, uma figura grande e grotesca surgia ao fundo. Lentamente, sua forma se revelava. Um ser monstruoso com um companheiro de Rickerty preso em sua boca. O terror era evidente. Aquilo não parecia humano. Rickerty começava a tremer ao presenciar a cena horrenda. Sentia algo atrás de si. Ao se virar, via outras criaturas devorando vários membros do bando. O susto o paralisava. Quando tentava gritar, sua voz falhava. Algo estava acima dele, observando. A suposta fada olhava para ele sorrindo, então apontava o dedo para o garoto. As criaturas avançavam. Quando um dos monstros estava prestes a agarrá-lo, como uma luz de esperança, Skull Knight surgia em velocidade esmagadora. Toda a escuridão era dissipada. As criaturas paravam, assustadas. Skull Knight apontava sua espada e dizia com firmeza: Fora daqui. Suponho que vocês não tenham tempo a perder por aqui, correto? As criaturas recuavam. Skull Knight olhava para a fada, que o encarava por um instante, depois mostrava a língua de forma zombeteira e sumia entre as árvores. As outras criaturas também desapareciam na escuridão. Skull Knight observava Rickerty, que tremia só de sentir aquele olhar, mas, quando se virava, não havia mais ninguém atrás dele. Ele caminhava até a parte do acampamento e via, todos estavam mortos. Ele se ajoelhava, em lágrimas, e dizia: Por que isso aconteceu? O que foi isso? O que acabou de acontecer? Justo agora, que íamos celebrar a volta de Griffith. Por que isso foi acontecer? As
cena cortava para Skull Knight montado em seu cavalo, sobre os galhos de uma árvore. Ele observava o garoto sofrendo com a dor da perda. Mas esse era o duro destino daquele mundo. Em silêncio, partia. A narrativa voltava à masmorra onde Griffith estava aprisionado. O bando observava a escuridão do abismo sem fim. A princesa Charlotte estava visivelmente preocupada com a profundidade daquela descida. Próxima dali, havia uma porta onde outro prisioneiro estava trancado. Charlotte decidia espiar, mas, ao fazê-lo, um homem a assustava. Ela recuava, quase caindo do penhasco, e era segurada por Gantz. Ajoelhada, dizia: "Meus joelhos estão fracos." Gantz se ajoelhava à sua frente e dizia: "Vamos rápido, não temos outro jeito. Suba nas minhas costas ou fique para trás." Charlotte se desculpava pelo incômodo, e eles continuavam a descida. Casca, vendo a princesa nas costas de Gantz, franzia o senho, mas logo virava o rosto, focada na missão. Gantz perguntava: "Quão fundo é esse lugar?" Charlotte respondia: "Meu pai me contou uma vez que esse local foi construído depois da guerra contra os pagãos. Supostamente, ele tem a mesma altura da torre, mas foi feito sobre uma cratera gigantesca, que já estava aqui muito antes. Essa cratera passa pela maior montanha de Midland." Gantz perguntava novamente: "Entendi. Mas o que tem no fundo desse abismo?" Charlotte explicava: "A resposta disso tem a ver com a origem de Midland. É uma história contada há mais de 1000 anos. Dizem que, há muito tempo, havia inúmeras tribos espalhadas pelo continente. Elas batalhavam constantemente. Foi uma era dominada pela guerra, pelo sangue e pela barbárie. Os corpos eram tantos que sequer eram enterrados. Eventualmente, epidemias surgiram e se espalharam. 1/3 da população foi dizimada num piscar de olhos." Gantz pensava naquele momento: "Bom, não é tão diferente de hoje em dia." E Charlotte continuava, contando tudo: "Um dia surgiu um homem capaz de pôr fim a esse período de caos. Seu nome era Rei Gaiseric. Ele uniu todos os países pela primeira vez na história. Todo o continente se tornou um único império. Sua origem e sua personalidade são cercadas de mistérios. Isso porque tudo sobre ele desapareceu num piscar de olhos. Sabemos um pouco da sua história porque sua fama se espalhou entre o povo. Ele era um imperador implacável com seus inimigos, conhecido como o Rei que trazia a morte. Diziam que Gaiseric celebrava cada vitória nas guerras e sempre usava um elmo em forma de caveira que cobria todo o seu rosto. Ao ouvir isso, os olhos gigantes se arregalavam. A lembrança de Skull Knight surgia em sua mente. Judô então dizia: "Eu já ouvi essa história uma vez, achei que fosse só um conto de fadas." Dizem que, depois que as guerras cessaram, muitos trabalhadores ajudaram a construir a capital. O rei Gaiseric viveu uma vida de luxúria e esmagava o povo com impostos altíssimos. Dizem que Deus se irou com ele e enviou 5 anjos do céu para puni-lo. Numa única noite, a cidade desapareceu, tomada por relâmpagos e terremotos. Todas as evidências do reino sumiram. Mas, eu não sabia que essa cratera tinha ligação com essa lenda. Charlotte respondia: "Isso não é lenda. A cidade existiu de fato. O nome da capital era simplesmente Centro do Reino, ou Midland. E aquele desastre natural aconteceu mesmo. Inclusive, os vestígios da cidade estão no fundo deste abismo. Pelo menos, é o que me contaram. Depois da queda, o continente foi dividido em países. Como não havia herdeiro direto de Gaiseric, apenas famílias relacionadas a ele se espalharam pelas nações. Ao longo dos anos, muitas expedições foram feitas até esse abismo. Mas, até hoje, ninguém jamais voltou de lá. Em outras palavras, o que está no fundo continua sendo um mistério." Casca ouvia a história atentamente. Num momento de distração, ela deixava a tocha cair. Ela despencava abismo abaixo e, depois de um tempo, sumia completamente de vista. Mas nós, como espectadores, víamos o fundo do local. Os destroços da antiga cidade estavam realmente ali. Porém, havia mais. Inúmeras caveiras e corpos de pessoas que haviam caído. Algumas caveiras tinham uma marca estranha, uma espécie de símbolo. Seus rostos expressavam um terror indescritível na hora da morte. A cena voltava para o grupo, que continuava a descida. Gantz olhava para trás, observando atentamente, e pensava: "Eu senti uma presença. Será que foi só imaginação?" Eles continuavam a descer, e a silhueta de uma entidade o seguia nas sombras. Algum tempo depois, finalmente chegavam ao local onde Griffith estava preso. O fundo do abismo era plano o suficiente para que pudessem caminhar, não havia mais escadas dali em diante. Casca pegava a chave e abria a cela. Ela iluminava o interior com sua tocha e, junto aos amigos, começava a procurar por Griffith. Até que Gantz avistava algo nas sombras. Havia um corpo caído. Ele se aproximava e tomava um susto ao ver um corpo magro, cheio de lacerações e com uma máscara no rosto. Gantz o pegava no colo e começava a observar seu estado deplorável. Magro demais, com a pele arrancada em vários pontos, os ossos visíveis, costelas salientes, mãos esqueléticas com as unhas arrancadas, a boca seca, sem língua. Casca se aproximava, mas Gantz pedia para ela ficar longe. Judô chegava perto, abria o elmo de Griffith e tomava um susto. Casca novamente tentava se aproximar, mas Gantz gritava para ela não se mover. Eles
Eles fechavam o elmo, e Gantz abraçava seu amigo, triste. Nesse instante, Griffith começava a recobrar a consciência. Ele via seu antigo aliado chorando. Tentava falar, mas não conseguia. Com muita dificuldade, sua mão alcançava o pescoço de Gantz e o segurava. Gantz o abraçava, chorando profundamente. A princesa observava tudo, preocupada, querendo entender o que estava acontecendo. Pippin a segurava para que não se aproximasse. Casca tremia. Sabia que, para Gantz chorar daquela forma, a situação era realmente grave. De repente, alguém aparecia na porta da cela e a trancava. Pela pequena janela, o carrasco de Griffith surgia, rindo, e dizia: "Vocês não vão a lugar nenhum agora, meus queridos. Mas você, princesa, não precisa ter medo. Eu sou apenas um vigia para você. Mas, para eles, eu sou o carrasco. Infelizmente, eles não escaparão daqui. Já chamei os guardas. Em um minuto, estarão cercados. Mas você, princesa, mais uma vez te digo, não precisa se preocupar." Gantz se levantava. Sua aura mudava completamente. A tristeza era substituída por ameaça e ódio. Ele dizia: "Foi você que fez isso com o Griffith?" E o carrasco respondia: "Oh, grandão, não adianta ficar bravo comigo. Essa porta tem 4 vezes a espessura de uma porta comum. Nem com um martelo você conseguiria quebrá-la. Mas sim, fui eu que fiz isso com ele. O rei mandou. Mas saiba que eu gostei demais. Eu sou alguém deformado e feio, e me satisfiz com alguém lindo durante todo esse tempo. Eu gostei tanto que me certifiquei de cortar os tendões das mãos e das pernas dele. Assim, ele nunca fugiria de mim. Enquanto não comia ou dormia, eu arrancava sua pele, o queimava com ferro quente, jogava água fervente nele. Mas não foi só isso. Nós também vivemos como um casal. E para ele não morrer, eu cuidava de suas feridas. Posso dizer que nossa relação foi profunda. Profunda, não no sentido figurado. Literalmente. Eu contemplei sua beleza de todas as formas. Vi seus músculos e suas veias quando tirei sua pele. E posso te afirmar, o corpo do falcão vale por 1000 humanos. Mas, se tem algo de que mais me orgulho, é da língua dele. Eu a transformei em um amuleto. Ele lambia a língua de Griffith. Mas, num piscar de olhos, a gigantesca espada de Gantz atravessava a porta. Aquela que supostamente tinha 4 vezes a espessura de uma porta comum. Em seguida, o estômago daquela criatura repugnante era perfurado. Judô olhava, impressionado. Gantz estava ao seu lado, mas num instante ele havia avançado. A porta explodira, e agora ele segurava o carrasco com a espada cravada em seu corpo. Com uma calma assustadora, Gantz puxava uma adaga, se aproximava e a posicionava sobre a língua da criatura, então a arrancava sem hesitar. O ser desfigurado agonizava, e Gantz dizia: "O que você quer falar, criatura repugnante? Mas se acalme, você vai falar, mas no inferno." Ele estendia sua espada, deixando o corpo do carrasco pender sobre o abismo. A criatura gritava por socorro, e Gantz, com desprezo, falava: "Me desculpa, mas eu não tô te entendendo. Fala direito, seu lixo." O carrasco escorregava pela lâmina e despencava no abismo. O olhar de puro ódio de Gantz era mostrado. De repente, uma flecha rasgava o ar, quase o atingindo. Todos olhavam para cima e viam uma unidade de arqueiros cercando a masmorra. Eles apontavam bestas de vários pontos. O capitão ordenava que se rendessem, mas Gantz, impassível, começava a subir as escadas. Seu olhar transbordava ameaça e fúria. "Venham atrás de mim", dizia aos seus companheiros. Ele disparava a escada acima. Antes mesmo que as bestas pudessem ser disparadas, o batalhão começava a ser dizimado. Os corpos da primeira unidade de arqueiros caíam no abismo. A próxima, formada por soldados corpo a corpo, era rapidamente massacrada. O comandante, com uma nova formação à distância, mandava atirar, mas era tarde demais. Gantz já estava em cima deles, abrindo-os ao meio com sua espada monstruosa. Diante daquele homem que avançava como um verdadeiro berserker, matando sem hesitar, todos tentavam fugir, mas era inútil. Gantz saltava por entre eles, cortando um por um. Tudo isso acontecia antes mesmo de Judô e os outros saírem do local onde Griffith estava. Pippin agarrava o líder dos soldados, e todos começavam a subir. Casca, aflita, dizia: "Se apressam, senão o Gantz vai se distanciar demais." A cena mudava para fora da torre. Lá fora, era ordenado que aguardassem os 30 homens que haviam descido e que subissem com os 4 invasores. Um dos soldados dizia: "Capitão, eu escutei que entre eles está o homem que matou 100 guerreiros." "Sim, eu sei", respondia o capitão, "mas isso deve ser só um rumor. No fim das contas, um homem, por mais forte que seja, não mata 100 soldados armados. Se matou 10, já é um feito." Mas mal terminava a frase, vários corpos voavam porta fora. Gantz surgia logo depois, avançando entre os cadáveres, transbordando fúria. Todos o reconheciam na hora. Aquele era Gantz, o mais forte dos falcões, o assassino de 100 homens. O capitão sorria, vendo Gantz ofegante. Ele apontava seu bidente e dizia: "A partir do momento em que você demonstra cansaço, você já perdeu uma batalha." Mas antes mesmo que ele terminasse a frase, sua cabeça era decepada. A cena cortava para Casca e os outros saindo da torre. Quando ela olhava à frente, Gantz terminava de dizimar a unidade inimiga. Judô e Casca se assustavam com tamanha ferocidade, mas não havia tempo a perder. Corriam atrás dele. Griffith, por sua vez, parecia perceber algo errado, mas não tinha forças para falar. Mais unidades começavam a cercar o local. O rei aparecia com seus homens, mas sua aparência estava irreconhecível.
irreconhecível, como se tivesse envelhecido 50 anos em apenas um. Do alto dos muros, ele observava Griffith fugindo, com o gigante ao seu lado e sua própria filha, a princesa. Lágrimas escorriam dos olhos do monarca, que sussurrava: mais uma vez você vem das profundezas querendo tirar a luz de mim. Ele se ajoelhava, então ordenava com voz fraca, mas decidida: nós não vamos pará-los com unidades comuns. Tragam os Bakiraka. A silhueta de 5 criaturas aparecia. Em pouco tempo, elas chegavam ao local. Mas, seriam eles humanos? Teriam alguma anomalia? Quem ou o que eram aquelas criaturas? E se isso foi brutal, imagina quando os Bakiraka entrarem em cena. O rei tá desesperado, Griffith tá quebrado, e Gant está mais louco do que nunca. O sangue mal secou no chão e a próxima chacina já tá a caminho. Então já se inscreve, ativa o sino e comenta aí. Você acha que Gantz ainda tem volta ou já virou uma máquina de matar? Nos vemos no próximo episódio e se prepara, porque o inferno ainda vai piorar.